Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre sinapse química. Vou dar aquela aula top, simples, bem concisa, mas que vai esclarecer e deixar sua mente aí vibrando para poder conhecer de fato tudo a respeito dessa fisiologia e aprender especificamente, de forma mais aplicada também a parte de psicofarmacologia, porque muitas drogas têm ação envolvendo a questão da sinapse. Deixo desde já a sugestão aí, peço para você, inscreva-se no meu canal, siga, para a gente alcançar mais pessoas aí, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam visualizar e também enriquecer o seu conhecimento em ciência em geral. Muito bem, vamos lá então. A sinapse química, ela é uma das sinapses que existem no nosso corpo, no nosso sistema nervoso. Porque existem também as elétricas. Eu preferi tratar sobre a sinapse química porque existe aí a figura de um mediador químico que é o neurotransmissor que vai coordenar todo esse aspecto. Então, nada melhor do que lembrar, o que é uma sinapse? Uma sinapse é, na verdade, uma comunicação entre os neurônios. E, especificamente, a sinapse química, ela tem a capacidade de dar o que você, aluno de psicologia, biologia, enfim, sabe o que é a neuroplasticidade. Então, vocês sabem que a sinapse química, ela não é uma estrutura consolidada, vamos dizer assim, que uma parte da célula está aderida na outra parte, não. Você vê que existe ali uma proximidade nanométrica entre as estruturas, mas é importante saber isso aí, que a sinapse é essa interação entre neurônios. E aqui na figura, vocês podem seguir comigo, vocês vão perceber que a sinapse sempre ela vai ter essa disposição em que o neurônio pré-sináptico está interagindo com o neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico aqui representado nessa cor destacada amarela e o pós-sináptico nessa cor mais avermelhada. Então, o que acontece na sinapse? O impulso elétrico que está no pré-sináptico, ele vai em direção para ser retransmitido ao pós-sináptico. Só que eu quero que a gente analise lá esse localzinho que a figura está dando aí, que eu estou circulando de vermelho, olha lá. Vamos dar um zoom nisso aí para a gente chegar nessa abordagem. O que a gente percebe naquele zoom é isso aqui, ó. Então a gente vê uma parte, o dendrito do neurônio pré-sináptico, ou melhor dizendo, o botão terminal, comunicando com o dendrito do neurônio pós-sináptico, ou seja, o meu impulso elétrico aqui, eu vou representar nessa seta vermelha, ele está correndo em direção à parte terminal do neurônio, desse botão terminal, desse terminal axônico. E se a gente perceber aqui, o que vai acontecer? Esse estímulo elétrico vai desencadear mecanismos e que vão liberar substâncias químicas que estão armazenadas nesses vacúolos, nesses espaços dentro do neurônio, que são as vesículas sinápticas, E dentro das vesículas aqui está representada uma estrutura parecendo um triângulozinho roxo, Aqui esse triângulozinho roxo é só para representar o neurotransmissor. Então você vê que na vesícula pré-sináptica, na vesícula sináptica, nós temos aí vários neurotransmissores, que no estímulo adequado, quando essa sinapse ocorrer, esse neurotransmissor ele é liberado, ele sai do neurônio, no caso pré-sináptico, e vai em direção a regiões que são os receptores presentes no neurônio pós-sináptico. É isso que acontece. Então, uma vez que esse neurotransmissor ele interage aqui, ele vai gerar uma resposta biológica, que a gente vai ver com detalhes a partir de agora. Olha só, como que se dá o mecanismo de ação da sinapse, Então, primeiramente, olha lá, o potencial de ação, que é
essa fisiologia associada ao impulso elétrico, especificamente, esse potencial de ação ele chega no terminal axônico do neurônio, que é essa região retratada aqui. Chegando, esse potencial de ação ele vai causar o quê? Ele chega porque é necessário que esse impulso elétrico seja transmitido para o outro neurônio. Só que para esse impulso elétrico sair daqui e ir para o neurônio pós-sináptico, não é possível. Por quê? Porque são células distintas e eu não tenho canais que permitam que esse impulso transite de um neurônio para o outro. Então isso é feito de forma indireta. Como assim? O neurotransmissor é que dá a capacidade para o neurônio pós-sináptico continuar esse impulso elétrico, receber esse estímulo, né? Então ele vai mandar a mensagem. Então pensa no neurotransmissor como se fosse a carta, né? Eu tenho aqui um indivíduo que é o neurônio pré-sináptico, que ele tem várias cartas, que são os neurotransmissores. Então o que ele faz? Ele pega essas cartas e envia para o próximo, que no caso é o pós-sináptico. O seu destinatário é o neurônio pós-sináptico. Ele recebendo essa carta, ele vai então receber a mensagem e continuar o comportamento. Basicamente é isso. Então nesse meio termo, vocês vão perceber que o impulso elétrico está aqui, ele precisa ser transmitido para o pós-sináptico. O impulso elétrico está no pré-sináptico, ele precisa ir ao pós-sináptico. Só que, para esse impulso passar para o pós-sináptico, acontecem vários eventos, como por exemplo, o potencial de ação, o impulso elétrico chegar aqui, isso vai causar uma despolarização do terminal axônico. E essa despolarização é capaz de gerar o quê? Abertura de canais de cálcio. Olha lá, o Ca2+. Vai lá na bolinha 2 lá, ó. Vocês vão perceber aqui que quando o impulso elétrico chega, ele despolariza essa região, abrindo canais de cálcio. Abrir o canal de cálcio, o que o cálcio tem de importância aqui para a célula, para o neurônio? É o cálcio que vai ser responsável por pegar as vesículas que estão aqui, ó, essas vesículas que estão aqui, ó, e fazer com que essas vesículas liberem os neurotransmissores, porque ela está guardadinha. Então eu preciso de um estímulo para fazer essa vesícula se abrir e liberar o neurotransmissor nessa região entre um neurônio e o outro, que a gente chama de fenda sináptica, tá? Então o neurotransmissor ele é liberado aqui na fenda, nessa região, nesse espaço entre os neurônios aqui, entre o terminal axônico do neurônio pré-sináptico e o dendrito do neurônio pós-sináptico. Para quê? Porque aí o neurotransmissor, uma vez que ele sai, ele vai fazer o quê? Ele vai se ligar a um receptor, uma região que a célula possui, responsável por captar sinais. E no caso aqui o neurotransmissor ele se liga nesse receptor e gera uma resposta. E a resposta que ele vai gerar aqui é abrir canais de sódio. Então vão se abrir canais de sódio aqui, ó, no neurônio pós-sináptico. Vai abrir o canal de sódio para quê? Para que o sódio entre. Então o sódio vai entrar aqui, ó, no neurônio pós-sináptico. Entrando, o que ele vai causar? Ele vai causar uma despolarização. Por quê? Tendo em mente que você já conhece sobre a fisiologia do impulso elétrico, você sabe que a entrada de sódio no neurônio
gera a formação de um impulso elétrico. Então, quer dizer, tá vendo que o impulso elétrico que estava aqui nesse neurônio pré-sináptico, ele foi em direção ao neurônio pós-sináptico. Basicamente é isso, minha gente. Basicamente é isso. Vou concluir com vocês aqui falando isso aqui, ó. Falando que quando um neurotransmissor ele age, ele não pode ficar lá para sempre. Por quê? Se ele ficar ligado ao receptor, ele vai induzir uma despolarização do neurônio, inadvertidamente. Então, mesmo após ocorrer esse estímulo, tem um tempo e um momento necessário, que aí esse neurotransmissor ele precisa sair, ele precisa ser retirado dessa interação com o receptor. Isso pode ser feito como? Ele pode ser canalizado, né? Uma célula da glia, por exemplo, vai canalizar, vai trazer esse neurotransmissor para degradar ele dentro. Ou o neurotransmissor ele pode voltar, né? Ele pode ser recaptado para a célula, né? Para o neurônio pré-sináptico, ou seja, ele sai do neurônio pré-sináptico, alguns mecanismos fazem com que ele volte. Então ele é reaproveitado, tá vendo? Em outro aspecto, nós temos aqui, ó, a inativação, a degradação enzimática. Existem enzimas aqui nessa fenda que permitem que o neurônio seja degradado. Então isso aqui é o aspecto fisiológico para entender uma sinapse. Isso é o funcionamento de uma sinapse. Tendo em mente esse funcionamento, tudo fica mais fácil para você entender, por exemplo, como é que um antidepressivo age, para você entender, por exemplo, eu sempre falei disso em sala de aula, que o problema maior, por exemplo, da depressão é oriundo de uma desordem biológica. Né? O que acontece é nesse nível. Não tem neurotransmissor suficiente para poder desencadear a ação biológica que a gente requer. Então, existem diversos neurotransmissores, né? Eu sugiro que você agora pesquise um pouco mais sobre os tipos, para você entender o que isso vai gerar no seu corpo. Tá certo? Só vou deixar um abração, muita serotonina para vocês aí agora, para vocês ficarem felizes com o meu vídeo, e muita dopamina para deixar você com prazer de estudar sempre, tá bom? Um mar de dopamina para vocês, um abração, obrigado pela atenção.